Olá, educador! Olá, educadora! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora, com a apresentação de Ivani Magalhães. E hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos conhecê-lo? Senhoras e senhores, recebam André Moraes, violeiro, educador e pesquisador. Mestre em Educação Musical pela USP, já atuou como consultor da Unesco e é integrante da Orquestra Filarmônica de Violas de Campinas. Cofundador do duo Violas Brasileiras e vencedor de 3 prêmios Inesita Barroso em 2025, leva a música caipira a palcos, escolas e projetos culturais por todo o país. Olá, André, seja muito bem-vindo. Em nome do Grupo Elo Editorial, lhe dou as boas-vindas e agradeço por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço, Ivani. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui para falar de música e educação. Obrigado a você e ao Grupo Elo. Ah, que bacana. André, nós tivemos aqui um pequeno vídeo contando um pouco sobre você, mas é claro que nós queremos saber um pouco mais. Nos conte aquela pergunta filosófica: quem é André Moraes? Bom, eu sou André Moraes, violeiro, natural de Embu Guaçu. Comecei a minha formação musical em casa, com meu pai, e depois fui participar de outros projetos sociais. Um deles foi o Projeto Guri, que me deu uma boa base, onde eu tive a oportunidade de me encontrar como músico e querer seguir a carreira musical. Depois fui estudar em São Paulo, já no curso de violão clássico. Tive 2 bons professores e depois segui na graduação em música, né, fazendo educação musical. E depois fui cursar um mestrado em música na Universidade de São Paulo, pesquisando a educação musical, pesquisando como que as tecnologias digitais poderiam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente da viola caipira, né? Uau, nós temos então muitos tópicos para conversar, para que você possa partilhar um pouco dessa ampla experiência. Essa foi a sua apresentação, assim, formal. Agora vamos conhecer o André, que toca. Você trouxe instrumentos, né, André? Então, que tal você nos apresentar com uma música, um trechinho de uma música que você goste muito de tocar? Então, eu vou apresentar aqui uma música minha, que eu compus para essa viola aqui, mais especificamente. Uma viola de cabaça feita pelo Levi Ramiro, grande violeiro, artesão, que constrói viola a partir de cabaças, né? Então, essa aqui é uma viola feita de cabaça, né? Tem um fundo aqui com uma madeira, provavelmente um jacarandá, e um tampo. Ela é uma cabaça inteiriça, né? E essa é uma viola de 12 cordas. Então, eu vou tocar uma música minha chamada Cavalo Árabe, um trechinho, né?
É impressionante como o som é bonito, né? Sim. Que incrível. André, você iniciou, então, a sua carreira como professor de música. Você se formou em artes e foi trabalhar como professor especialista em escolas públicas, particulares. Conta um pouquinho dessa experiência nesse momento da sua vida em que você falou, agora vou compartilhar um pouco do que eu acredito. Como é que você realizou esse trabalho? Como é que você percebeu a sua chegada na escola, suas interações com as crianças, com os educadores? Então, inicialmente eu imaginava, né, que na minha formação eu fosse trabalhar em escolas de música, né, em projetos sociais como os que eu participei. Mas aí, na graduação, eu tive uma visão mais ampla disso, né? Então, eu poderia trabalhar em escolas do ensino básico, como professor de arte, né? Pela formação, né? Que eu recebi. Então, isso ampliou um pouco o meu leque, assim, de possibilidades, né? Então, eu poderia trabalhar como professor de instrumento, professor em conservatórios, escolas de música. E aí, em 2013, eu comecei na rede pública estadual como professor de arte. E chegando na escola, eu tive a possibilidade de trabalhar com música, porque a maioria dos professores que trabalham com arte na rede pública, ou de um modo geral, no particular também, acaba sempre indo para o lado mais das artes visuais. E a gente sabe que tem 4 grandes linguagens aí que a gente pode trabalhar dentro de sala de aula. Então, eu tive a oportunidade de trazer experiências musicais para dentro da sala de aula, algo que saltou aos olhos da coordenação, da direção da escola, e ficaram surpresas. Eu falei, nossa, temos um músico na escola, então, de repente, a gente pode explorar um pouquinho mais essa linguagem, né? E a gente gostaria muito que você pudesse trazer isso para dentro da sala de aula, que eu acho que os alunos vão gostar bastante. Então, foi por esse caminho aí que eu segui. Primeiro como professor de artes, um professor diferenciado. Isso. Mas, assim, tive também uma boa formação na graduação de como trabalhar a linguagem musical, uma perspectiva mais da iniciação musical, porque, às vezes, a gente tem aquela visão de achar que ele é músico, ele é instrumentista, então ele vai trazer uma aula de instrumento para dentro da sala de aula. E não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente está falando de uma educação básica que você tem ali 30, 40 alunos por turma, né? Então, você vai trabalhar ali alguns aspectos musicais, né? Despertar esse interesse, falar da profissão, falar dos anseios que a profissão traz, né? Que às vezes eu me encontrei nessa situação enquanto estudante, né? Para onde eu vou, como seguir, onde eu trabalho, tem trabalho, aonde estudar. Então, você acaba trazendo essa experiência, esse repertório para dentro da sala de aula. Então, isso foi muito enriquecedor, assim, nos lugares que eu pude levar. Que bacana. E você, como professor, eu imagino que em alguns momentos, mesmo com salas com 40 alunos, você deve ter se deparado com um aluno que você virou e falou assim, esse tem um talento. Você teve, assim, alguns momentos assim, de falar assim, esse aluno tem uma inclinação maior para a questão da música, das artes? Sim, a gente sempre tem, assim, alunos em algumas turmas que ou desponta ou já tem uma inclinação ou já atuam, né, de forma, às vezes, inicial ali, já toca um violão ou já canta, se demonstra mais, assim, quando você propõe algumas atividades. E aí, às vezes, você percebe, inclusive, as facilidades, né? Você trabalhar com ritmo, por exemplo, ou melodias, que você vai cantar alguma coisa, você percebe que aquele aluno ou aquela aluna, eles já têm essa facilidade, né? Tem criança que desde bebê já bate palminha no pulso da música, sim, que sim. Já tem essa questão essa veia musical muito forte, pulsante, né? Sim. Eu costumo dizer que vários educadores comentam e falam da importância de se fazer música já desde o ventre, né? Então, quando a mãe canta ou quando os pais cantam mesmo no ventre, a criança já tem uma predisposição, né, para a música. Então, às vezes as pessoas falam muito da questão do dom, né? Mas a criança nasceu com dom, né, para a música. Mas eu acho que tem muito a ver com a quantidade de tempo que ela teve de estímulos, né? Então, se a mãe canta, né, amamentando ou no ventre mesmo, ela já tem essa predisposição. Ela só vai externalizar quando vai crescendo, ela vai mostrando, colocando para fora aquilo que ela já, de alguma maneira, experienciou, né?
Acho que isso é muito importante, né, inclusive. E o quanto é importante adultos, educadores principalmente, atentos a isso, para que possam valorizar, que tornam a criança mais motivada também, né? A continuar, a persistir nessa linguagem que ela se destaca, né? Sim. E aí, dentro da sala de aula, você acaba lidando com várias modalidades artísticas, né? Porque aí a gente aqui está falando de música, mas... em muitas salas, por exemplo, que eu entrei, eu vi muitos alunos super talentosíssimos para o teatro, para as artes visuais, criação de croquis. A gente percebia isso na prática, assim, com projetos integradores. Eu gosto muito de trabalhar com projeto integrador, que você vê assim, como eles se colocam, né? Como eles se portam dentro dessas linguagens, né? Outros para dança, né? Então, é muito, muito bacana isso, que você pode trabalhar as potencialidades desses alunos e alunas e eles se sentem mais à vontade, por exemplo, de assumir algumas lideranças, por exemplo, né? Você vai fazer, por exemplo, um projeto de um musical. Então, você tem aquele aluno que quer fazer a direção musical, outro que já quer criar o figurino, outro que já quer, de repente, criar as coreografias, enfim, né? O roteiro. Às vezes, a gente fala de artistas que são mais os do palco para frente, mas tem aqueles artistas do palco para trás, né? Que são essenciais para que tudo aconteça e corra bem, né? Exato, os roteiristas, né? As pessoas que são da produção, que organizam. Então, eu sempre gostava muito de levar, e gosto muito de levar para a sala de aula, toda essa experiência de um artista que está ali no palco, mas também desses bastidores, que também são pessoas super importantes para que a coisa aconteça, né? E você tem bastante atuação nas escolas públicas também, né? Não só nas escolas particulares. E a questão dos recursos, como é que tem que improvisar mais? Eu já trabalhei em escolas particulares, mas mesmo as escolas particulares também não têm tantos recursos, Sim, né? também, né? Depende da escola. Depende muito da escola. A gente não tem uma sala, uma infraestrutura legal, então é um desafio, né, para o professor de arte, porque ele não tem um ateliê, não tem uma sala específica ali com aqueles... né, o professor tem que se reinventar o tempo inteiro. Eu acabava trabalhando muito expressões corporais, né, ritmo corporal, algumas melodias, cânones. Então, trabalhava com alguns elementos musicais que dava para ser feito com o próprio corpo mesmo. Ou até elementos da sala de aula, a própria mesa, né, a carteira ali. E eu acabava adaptando algumas atividades para esse cenário que é a sala de aula mesmo, né? Às vezes tinha algumas atividades em que eu conseguia fazer fora da sala de aula, atividades em roda, né? Enfim, eu acabava adaptando para poder conseguir trabalhar esses elementos musicais. Muita criatividade e jogo de cintura para administrar, né, as situações. Tem que ter muita criatividade, senão... E os alunos acabam sendo muito protagonistas nesse processo também, né? De ajudar a encontrar soluções. E eu, na minha experiência também como educadora, eu observo muito isso, que quando nós colocamos os alunos para ajudar a encontrar soluções, surgem coisas incríveis. Sim, sim. Muitas ideias, muito protagonismo. Acho que também o professor, que ele vai direcionando ali os alunos, ele acaba... puxando essa liderança e eles acabam assumindo isso. Às vezes, aqueles que têm mais habilidades acabam sendo meio que uns monitores, mas essas aulas coletivas, para mim, eu acho que são muito enriquecedoras, assim, porque você tem aquele aluno que tem mais habilidade, ele acaba se enxergando no outro ali, vendo, falou, olha, eu quero seguir isso, eu quero fazer isso. Então, é muito, muito importante, muito enriquecedor essas práticas musicais, as práticas artísticas como um todo, né, dentro da sala de aula. E o quanto isso é importante para fortalecer a autoestima das crianças, né? Autoestima, vínculos, né? Cooperação, eles aprendem também a trabalhar em equipe. Isso, né? Nessa relação de interdependência, cada um tem lá uma função e todos são importantes naquele projeto. Sim. E quando a gente fala em fazer música, né, a gente depende do outro, né? Como uma grande orquestra, por exemplo, né? Uma orquestra funciona com os pequenos grupos, né? Tem ali os seus líderes de naipes, mas a gente também tem a importância de cada aluno ali para compor aquele arranjo musical ou aquela função musical, né? Então, um ajudando o outro. Então, essa cooperação é muito forte e acaba criando esse vínculo também emocional, né? Vínculo, eu digo, de sentir parte de um grupo, né? De um coletivo. Então, para nós termos aqui uma noção de que a arte, ela vai muito além das atividades ali na escola. Ela
promove aprendizagens para a vida, né? Sim. Um jovem que tem essa possibilidade, essa oportunidade de se envolver com um projeto como esse, ele vai aprender coisas que vão ajudá-lo a se relacionar melhor. Para além da aprendizagem de conteúdos curriculares, ele vai ter uma aprendizagem enquanto pessoa, enquanto ser humano. É um combo, né? É um combo de muitas coisas, né? Além do conteúdo musical, que a gente sempre reforça e gosta muito de falar, porque às vezes a gente tem também na escola, né, uma certa visão deturpada de que a música ela serve para alguma coisa, né? E não necessariamente é dessa forma. Ela pode ser, mas não necessariamente. Ela tem os seus conteúdos, né? Ela tem o conteúdo que precisa ser passado, que precisa ser trabalhado, precisa ser estudado. Mas ela pode ser também muitas outras coisas, né? Então, ela já tem um fim em si mesma, ela não precisa se justificar por um conteúdo para estar presente, porque ela já, por si só, já é potente, né, na formação. Sim. Tem uma potência muito grande para inúmeras coisas, até para o letramento, né? Eu tive uma experiência com uma professora dos anos iniciais em que as crianças tinham dificuldade, no primeiro ano mais especificamente do ensino fundamental, em que ela tinha muita dificuldade em trabalhar as vogais. As crianças não conseguiam entender ou saber as vocais. Diferenciar os sons das letras. As vogais, E aí, ela falou, poxa, você não podia criar uma música, né, que falasse sobre as vogais, né? Já tem uma música super legal do Grupo Tri, né? E ela fala do A e ao U. E a gente trabalhou bastante com os alunos, né? Eu tirei a melodia, levei ali a viola na sala de aula e comecei a... Só isso já é um acontecimento. Nossa, eles começaram a cantar assim e não paravam de cantar. E chegavam no intervalo e estava cantando. E a professora, agora eles não param mais de cantar a música, né? Eu falei, bom, pelo menos eles não esqueceram, agora eles vão... E aprenderam a diferenciar as vogais. De uma forma diferente, porque além da melodia, você tinha uma coreografia que se fazia, né? A letra A, a letra O, a letra U. Então, as crianças faziam isso brincando. Então, é muito mais fácil, né? Fica muito mais prazeroso, né? Exatamente. Essas estratégias diferentes que dão vida para a escola também, né? O quanto a gente precisa buscar também caminhos que vão além ali do caderno, da mesinha. Exato. O quanto é importante trazer, se não tiver o André para ir lá tocar, nós podemos vamos nos socorrer ali com as plataformas digitais. Sim. Que vão nos auxiliar. Mas sempre buscar elementos diferentes para resolver essas dificuldades das crianças. Porque a música a gente aprende, acho que tudo, na verdade, mas assim, a música você aprende no corpo também, né? Você traz essa experiência corporal, mesmo uma melodia, um ritmo, você consegue cantar. Então, quando você traz para o corpo, é muito mais fácil. O próprio nome já diz, é um instrumento musical, né? Então, você pode fazer música com qualquer objeto, estruturado ou não estruturado, instrumento convencional ou não convencional. O que vai dizer é o conteúdo que você consegue trazer para dentro de você e você conseguir externalizar isso em qualquer objeto, né? Então, quando você traz para o corpo, né, isso fica muito mais fácil, né? Que bacana. Bom, e aí, seguindo aqui o trajeto, vamos para mais uma palhinha. E aí eu tenho mais uma pergunta para te fazer na sequência. Eu vou tocar uma música, então, um trechinho de uma música do meu parceiro, Didu, César Petenar. Inclusive, um abraço para ele, se ele for assistir. Vou me apoiar aqui, desculpa. Inclusive, está no disco que a gente lançou no ano passado, depois a gente fala um pouquinho mais.
Muito bom, muito bom. Quanto a música nos transporta para outros lugares, ativa o imaginário. E nem todas as crianças têm acesso, né, a músicas assim, com uma delicadeza, com um arranjo de qualidade. Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante como uma educadora, né? O quanto muitas vezes as crianças estão com um repertório mais empobrecido. Né? O que chega para as crianças ouvirem. E muitas vezes é na sala de aula. Somos nós, educadores polivalentes, não só os professores, educadores especialistas, mas todos os educadores têm essa função aí de ampliação, não é? Concorda? Sim, muito, né? Acho que o aluno ele já vem com repertório. Eu, quando comecei a estudar música, eu tinha uma vivência na música caipira, na música sertaneja raiz. E quando a gente vai para a sala de aula, o aluno ele tem um repertório próprio, né? E acho que cabe ao educador, ou qualquer educador, seja ele qual área, potencializar isso, né? Trazer outras experiências musicais, trazer outros sons, outros gêneros. Acho isso muito importante e necessário, né? Eu acho que a gente pode trabalhar o que ele já tem como repertório, mas você tem que ampliar essas sonoridades aí, esses gêneros musicais. Bacana. Muito bem, eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo e fazer um convite para que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, deixem também sugestões de temas para os nossos próximos podcasts. Quem sabe aí temos ainda mais convidados especiais para contribuir com o trabalho que vocês realizam em sala de aula. André, você vem cada vez mais se especializando na viola caipira. Eu entendo como um grande chefe aí né? um carro-chefe aí do seu trabalho. E eu gostaria de te falar sobre as culturas tradicionais, porque a viola caipira ela traz um pouco essa questão, né? da música caipira. Como é que é isso para os jovens? Porque nós sabemos que muitas vezes alguns vão dizer assim, mas essa é a música que o meu avô escutava. E às vezes isso também vem num tom pejorativo, né? Qual a importância de apresentar esse gênero musical, da valorização? Conta um pouco da sua experiência, da sua pesquisa dentro desse universo das culturas tradicionais. Hoje está um pouquinho menor essa questão desse preconceito, né, da música caipira como um todo, porque a gente vê a viola agora também passeando aí por outros gêneros musicais e está dentro da música sertaneja moderna, né, sertanejo universitário que a gente vê hoje. Então, tem alguns eventos ligados à cultura caipira que fortalecem também o gênero e traz inovação. Então, isso acaba, de alguma maneira, tirando um pouco essa coisa mística, assim, né? Ou o próprio nome, né? A viola caipira, né? Então, a viola caipira acaba denotando, bom, se é viola caipira, só faz música caipira, e não necessariamente isso. Mas a gente vê que criou-se, né? Está se criando um espaço aí, até nos espaços de programas de televisão, né? Podcasts, enfim, alguns influencers da viola, que acaba tirando um pouco essa ideia de que a viola só toca a música caipira. E acaba tocando outros gêneros, e aí o aluno acaba pensando, poxa, que legal, eu já tinha um apreço pela viola, e agora eu quero tocar esse instrumento e quero fazer o meu som. Então, a gente tem também muitos artistas que usam a viola para fazer outros gêneros. Então, a gente tem, por exemplo, o Moda de Rock, que é o Ricardo Vinini Zé Helder, que toca... Moda de rock. Eles tocam... Que bacana. Uma dupla, né, um duo de viola que toca rock, usando viola. Então, você tem outros violeiros que atuam na vertente instrumental, outros mais na canção, e outros no choro, no samba, que acaba... Eu fui convidado uma vez para gravar uma faixa para um amigo meu chamado Jonatas Petróleo. Ele pediu para gravar uma faixa usando viola, né? Aí, no caso, a viola caipira. E confesso que foi bem desafiador, porque não era dentro do gênero que eu estava acostumado. E foi uma experiência muito boa para mim, né? Então, acho que a viola acaba... ela tem que ser, na verdade, um instrumento que toca qualquer gênero musical, né? Acho que depende muito da pessoa que está ali tocando, né? Então,
Então, é importante, né? Então, a gente vê nas aulas de viola, especificamente, em projetos, mas eu queria tocar tal música, será que dá para tocar? Então, eu tenho que fazer todo esse trabalho de ouvir o que ele traz, da experiência dele ou dela, e aí eu vou adaptar para aquele gênero musical. E mostro, né? Olha, não, dá para tocar, é possível fazer e tal. Então, acho que isso é uma forma também de você trazer o jovem para dentro do universo da viola. Para alguém que não conhece, assim como eu, qual a diferença do violão, da viola? Assim, eu sei que isso é básico para alguém que é tão especialista como você, isso é muito básico. Mas eu imagino que muitas pessoas vão se identificar comigo agora e vão dizer assim, conta um pouquinho para a gente sobre esses dois instrumentos, assim. Sim. Não é tão básico assim. É uma pergunta que, quando você traz isso para dentro da sala de aula... eu fiz essa experiência agora, acho que foi sábado passado. Eu estava num projeto que eu dou aula de violão também. E eu levei, nossa, que legal esse violão novo, né, que você trouxe, né? E aí comecei a tocar. E aí eu já estava tocando violão, eu toquei o violão. E aí os alunos perguntaram, nossa, mas é diferente, né? Aí eu comecei a questão do educador, nossa, mas o que você enxergou de diferente, né? Conta para mim o que você enxergou de diferente. Me parece que é um pouco menor. Eu vi que tem mais cordas, né? Aí viu lá que tem mais cordas diferente do violão. Estranho, esse violão tem mais cordas. Eu vi que tem mais umas bolinhas aqui, ó, que é diferente também. E aí eles foram apontando essas diferenças, né? Aí eu coloquei o violão do lado. Eles já tinham escutado o violão e aí foram ouvir a viola. Foram ouvir a viola. Aí eu comecei a tocar a viola. Aí eu toquei a viola, toquei até acho que até uma música do Índio, né? Fiz esse som para eles, assim, mostrei. Nossa, mas é um som agudo, diferente do violão, né? Aí eu falei um pouco especificamente das cordas, que são cordas duplas, são cordas de aço, diferente do violão que eu estava, por exemplo. Tem violão com cordas de aço, mas mais especificamente eu estava trabalhando com violão e cordas de nylon, eles perceberam essa diferença. E aí fui mostrando que essas cordas mais juntinhas, né? Então, isso aqui não é um violão, isso aqui é uma viola caipira, né? Então... as pessoas confundem mesmo, né? Quando a gente fala de viola, às vezes a pessoa olha assim mais rapidamente assim ou até de longe e confunde achando que é um violão um pouquinho menor. Mas o violão também, quando chega para o Brasil, ele foi, acho que é o único país, arrisco a dizer, que chama-se violão aqui no Brasil, porque em outros países o violão é chamado de guitarra. Por que ele é chamado de violão aqui? Porque é uma viola grande. Violão, né? Então a viola foi um dos primeiros instrumentos a chegar no Brasil com os jesuítas, né? Então, o violão recebeu esse nome de violão porque eles entenderam que é uma viola grande, mas o primeiro instrumento a chegar é a viola, porque ela estava em ascensão em Portugal naquela época, né? E aí a gente tem vários tipos de viola. Você falou que eu atuo mais na viola caipira, mas a gente tem outros tipos de viola. Então, por exemplo, eu toquei essa viola aqui, que é a viola caipira. Essa também não deixa de ser uma viola caipira, só que essa viola ela é feita, como eu falei no começo, ela é feita de cabaça. Ela é uma cabaça inteiriça. Ela tem um fundo e um tampo e recebe um braço. Então, o Levi Ramiro ele constrói essas violas e a gente chama também de viola caipira. Mas a gente também tem outros tipos de violas existentes no Brasil. Então, quando ela chega no Brasil, ela chega como um tipo de viola que ela tem características de Portugal, características europeias. E quando ela cai na mão do brasileiro, ele começa a trazer outras formas de encordoar, outras formas de afinar, outras formas de tocar. Então, essa é uma viola caipira, mas a gente tem a viola de coxo, do Pantanal, a viola de Buriti, do Tocantins, a viola nordestina, que acompanha os repentistas nas feiras, a viola machete, que é do recôncavo baiano, a viola caiçara, que está bem próxima ali da viola de Portugal, que ainda carrega essas características, e essas são algumas das diversas violas que existem pelo Brasil. Então, hoje,
tenho a felicidade de ter um duo com o meu parceiro César Petenal, onde a gente, além de dar visibilidade para a viola e as suas afinações, a gente também traz em cena outros tipos de violas que não são assim tão conhecidas, né, pela grande mídia. Mas é bacana você ter falado na grande mídia, porque assim, viola, apesar das crianças em geral não terem contato, são poucas as crianças, pelo menos na cidade. Não, guarda não. São poucas as crianças na cidade que têm contato. Mas tem uma música que se você toca, todo mundo vai lembrar, não é? É aquela que passa no programa de televisão há muitos anos, né? Ah, sim. Quer ver? Toca aí pra ver. São duas, né? Tem essa e tem uma outra. Eu acho que são as mais famosas. Vou fazer o toquinho, acho que o pessoal vai lembrar um pouquinho do... Isso é quem acorda cedo aos domingos. Globo Rural. Globo Rural. E qual é a outra mais famosa? Uma outra bem famosa, assim, que o pessoal... Tem memórias afetivas. Memórias afetivas é essa aqui. Opa! Isso me lembra minha avó, hein? Corre um boato aqui de onde eu moro. Isso aqui é do saudoso Rolando Boldrin, né? Muito bom, muito Senhor bom. Brasil. Aliás, foi bom você ter puxado esse gancho aí do Rolando Boldrin, um grande contador de histórias. Nós estamos no mês de agosto, que se comemora, se celebra o mês do folclore, alguns vão preferir chamar de mês de celebração das culturas populares. E é um bom momento para se puxar histórias, causos, né? E por que não ouvir também as modas que contam muitas histórias, né? Tem muita moda que conta história. Sim, sim. A viola, a cultura da música caipira tem esse caráter de ter músicas que muitas delas não têm refrão, né? Ela conta uma história e ela é acompanhada por viola, né? E tem até uma fala do pessoal da viola que diz que a moda de viola ela teve que se adaptar para poder ser gravada, porque a moda de viola era muito longa, era uma história muito comprida para caber num bolachão daquele na época para gravar. E eles contam que o violeiro quando tocava, ou a violeira quando tocava, eles tinham que ouvir, parar no meio da história, tomar um café com bolinho, depois continuar, né? Acho que até a Inesita Barroso que contou essa história. E porque era muito difícil, né, de gravar nesses moldes, né, nessa formatação dos bolachões, né, dos vinis. Então eles tiveram que encurtar a história. Então a viola muitas vezes, né, a música de viola ela acaba contando uma história de alguma coisa, do rio, do amor não correspondido, uma história mais de sarcasmo, de boiadas, dos indígenas. Então, é uma música que retrata a vivência, né, do sertanejo, do caipira, na sua essência, assim, né? E é um excelente material para trabalho com os alunos no Fundamental 2, no ensino médio, né? Trabalho de interpretação, Sim. Né? E o Rolando Boldrin foi um cara que estava totalmente imerso dentro da cultura popular. Ele trazia esses contos, esses A causos. literatura oral, né? Exatamente. Ele trazia isso para dentro do programa, ele trazia os artistas que viviam isso, né, de um modo bem bacana, e ele sempre costurava ali, né, as apresentações com algum causinho dele lá. Então, isso era muito bacana. Eu, sagradamente, ouvia ali, todo domingo de manhã, Senhor Brasil Eu também. e Inesita Barroso. Não tinha como
não ouvi. Era todo santo dia, todo santo domingo a gente ouvia esses programas, né? Assistia esses programas. Ah, que bacana. Então, como estamos nesse mês, vou fazer uma coisa inédita aqui nesse podcast agora, que é puxar o violeiro para um desafio. Vou contar um causinho, hein? Não é aquele, é um outro. Faz uma introdução, passa a bola para mim. Eu vou contar esse causinho e você finaliza com o que você quiser tocar, que combine com a história. Festa no Céu. Festa no Céu? Eita. O sapo estava coachando sossegado, quando de repente passa o urubu muito animado. O sapo ficou curioso, quis saber o motivo de tanta empolgação. Ao que o urubu respondeu: "Ô, compadre, você não sabe? Vai ter uma festa no céu." O sapo ficou empolgado, abriu o bocão e disse: "Oba! Vai ter muita comida boa. Oba! Vai ter dança e folia. Oba! Ô, compadre urubu, eu quero ir nessa festa, mas eu não sei voar. Me leva na sua viola?" O urubu, querendo ser maldoso, disse: "Eu até poderia levar, mas saiba que bicho de boca grande no céu não pode entrar." O sapo ficou tristinho, mas era inteligente. Pulou dentro da viola, ficou bem quietinho, espremidinho, fez um biquinho e disse: "Coitadinho do jacaré." E foi assim que o sapo espertinho pôde ir à festa e se divertir. Aí, desafio vencido. É bom. Esse é um mês em que muitas tradições são levadas para as salas de aula, né, como material de estudo. E eu, particularmente, gosto muito disso, de trazer essas histórias curtinhas. E o som da viola tem tudo a ver para enriquecer. Então, professores, coloquem na sua sala de aula para as crianças ouvirem, contem causos ao som da viola, que vai dar tudo de bom. E se quiser convidar também, pode convidar que a gente vai. Opa, nós vamos também, né? Para a sala de aula, poder contar, poder tocar a viola. Acho que é um momento em que a gente traz essa experiência, essa vivência que muitas vezes eles não têm essa oportunidade, né? Então, acho muito importante trazer causos, trazer contos, trazer músicas, né? Às vezes até arranjadas para a viola, né, ser tocada. E acho que isso amplia muito, né, a sonoridade dos alunos, né? Isso é muito importante. Que bacana. Bom, recentemente eu soube que você participou, foi parceiro de um projeto lá em Bugaçu, na nossa cidade, sobre questões ligadas ao meio ambiente. E que a sonoridade escolhida para esse projeto foi o som da viola. Então, você entende a música também como uma parceira potente para trabalhos de conscientização ambiental com as crianças na sala de aula, com as crianças, os adolescentes, né, os jovens? Sim, muito importante. A gente ganhou um edital da Paulo Gustavo, uma amiga minha, a Aline, ela foi a proponente do projeto e a ideia central do projeto é um curta falando sobre os mananciais, sobre a fauna e a flora da nossa cidade, que é em Bugaçu. Ela é muito rica em fauna e flora. E, às vezes, a gente enxerga só o centro. Então, o curta, na verdade, é uma forma de trazer para o telespectador refletir sobre os entornos da cidade, né? A mata, né? Os animais. E aí a gente trouxe também um pouco dessa questão da música, mas por um lado da agricultura familiar. Muito se fala sobre a agroecologia hoje, né? Mas a gente vê também o potencial que as famílias, né? que trabalham plantando o seu próprio alimento, o quão é importante você ter essa consciência de plantar o seu próprio alimento, de a gente comer alimentos, né? Se nutrir de alimentos saudáveis,
contrapondo aí esses alimentos que não são tão legais, né? Por essa questão dos agrotóxicos, enfim, né? E essa relação que existe entre a música, né, a pessoa que mora no campo, que produz o seu alimento, e o quão essa sonoridade acaba embalando, né? Eu falo isso por experiência própria, porque a minha avó, ela plantou a vida inteira, os meus pais também, até certo ponto, plantaram, e eu também participei desse processo de roça, de trabalhar em roça. Então, isso fez parte do meu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, cheguei a trabalhar em roça também, então isso tudo norteava ali a nossa vida. E a minha experiência musical foi embalada ao som da viola, do violão, das duplas caipiras, gravada por Cornélio Pires, enfim, né? Aí teve todos os outros desdobramentos. Mas a minha sonoridade foi ouvir viola, ouvir música caipira, né? Então, eu acredito que em crianças que são urbanas, que nasceram na cidade, vivem na cidade, é possível sensibilizá-las para as questões ligadas à natureza, ao meio ambiente, ouvindo música assim. Sim, né? E aí a gente trouxe para o curta músicas que falavam da fauna e da flora, né? Músicas que, por exemplo... Tu que não tiveste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fiques pensando que estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Então, são músicas que falam sobre os sítios, sobre quem mora no campo, né? Então, isso conta uma história. E a pessoa que ouve, né, a criança, o adolescente que ouve, vai entender, né, essa paisagem sonora, do que está falando além da letra, né? Então, aí o curta também tem algumas falas, traz algumas pessoas importantes para falar sobre isso. O quanto contextualiza, né? Então, Exato. Eu vejo muitas vezes professores realizando projetos sustentáveis, de sustentabilidade nas escolas e muitas vezes não pensam, né? Que tem um parceiro aí, que é todo esse repertório musical que pode ajudar e muito no desenvolvimento dessas questões. Sim. Não é? E curiosamente, você entrou num assunto que recentemente... Acho que faz 1 ou 2 meses que eu estou trabalhando nesse projeto. Eu fui convidado por um amigo, o Marcos, que também foi meu professor, a compor músicas que falam sobre o meio ambiente. Então, eu compus uma catira e um amigo meu compôs um repente para trazer essa sonoridade das violas, né, da viola caipira, no caso da catira, né, que é esse... Eu só não posso cantar ela, porque ela assinei um contratinho ali de exclusividade. Mas muito bem, não quis dar spoiler pra gente. É que não pode. Então, aí o que acontece? Esse material vai para os livros do MEC. Que bacana. Que acho que é o PNLD. Então, a gente eu compus a letra, no caso da catira, que traz exatamente temas que falam sobre o clima, sobre a conscientização ambiental. Então, a gente trouxe para dentro da letra essa reflexão ao som da viola, que é um ritmo característico, né, que embalou muito, que é a catira, né? Então, a gente trabalhou aí talvez multidisciplinar, sei lá, talvez. A gente trabalha a questão da conscientização a partir da música, né? Então, e o meu parceiro lá, o Mário, trouxe nesse viés, contando a questão do clima, com o olhar do repente, né, do nordestino, né? Então, eu toquei a viola nordestina e ele fez compôs um repente para falar do clima. Então, foi muito legal. Não tem uma palhinha também, não? Não. Poxa vida. Não dá por causa da afinação, né? Mas... Vamos ficar no aguardo, né, dessa... E que bacana, né? Então, você vê como amplia, né? Lugar da viola é na escola. Sim. A música na escola, eu acho que a gente tem que pensar a educação... Às vezes a gente tem ali momentos em que a gente tem que separar algumas coisas, mas eu acho que quanto mais a gente
faz essas ideias se encontrarem, eu acho que fica muito mais interessante para quem está aprendendo, né? Para quem ensina e para quem aprende, porque eu não consigo falar de música sem falar um pouco da minha experiência, sem falar um pouco da minha vivência, do repertório, das coisas que eu estudei, dos livros que eu li, das pesquisas que eu tenho feito. A gente acaba trazendo para dentro da sala de aula todo o repertório que a gente tem, né? Então, participações que a gente faz em TVs, em novelas, em comerciais. Às vezes a gente tem essa experiência e aí as crianças ficam pensando, nossa, mas como que é isso? Eu fui convidado a participar de uma novela, mas como é que foi? Como é que é o processo de gravação? Né? E ficam curiosos para saber como é que ficou o resultado. Mas aí, às vezes, teve uma aula em que eu abri ali o computador e mostrei as fotos dos bastidores, de como que é isso. Então, você traz isso para a sala de aula, você também mostra possíveis profissões em que eles possam trabalhar, né? Além do conteúdo musical que você pode desenvolver na sala de aula. Não só na escola, né? Agora, mudando rapidinho, aqui, mudando o nosso... Estamos já caminhando para o final da nossa conversa, mas para trazer essa questão de que você também é um professor que atua em projetos, né? Tanto é que você participou de um projeto, acho que Mariana. Isso, esse foi um projeto que eu fui convidado pela Unesco para trabalhar a formação de professores da rede municipal. E lá tinha um contraturno escolar, que o aluno cumpria o currículo de manhã e fazia aulas à tarde. Aí tinha aulas de música, dança, teatro, enfim. E eu fui responsável por dar formação para professores de música dentro da educação básica, como que eles poderiam trabalhar essas potencialidades musicais. Escola de tempo integral, tem né, buscado bastante. E projetos mesmo de educação não formal, que eu sei que você também atua além desse específico, que foi com os educadores das crianças, mas diretamente com as crianças, eu imagino que já deva ter visto muito esse poder de transformação que a música tem na vida das crianças, dos adolescentes. Você é um exemplo disso, mas que você já vivenciou situações assim, né? Sim. Nesses projetos que eu desenvolvi e que eu trabalhei, a gente pode perceber que tem crianças e jovens que já começam a pensar numa possível carreira, num possível caminhar assim olha, eu quero estudar numa faculdade, eu quero fazer uma faculdade de música, eu quero só tocar o meu violão, apresentar, cantar de forma até sem muito pensar na carreira. Então, a gente percebe isso, né? A gente vê isso. E um projeto bem interessante que tinha na nossa cidade, que infelizmente perdemos, é um projeto que era pela Lei Rouanet. Então, lá tinha curso de violão, teclado e bateria e percussão. E lá eu dava aula de violão e chegaram alguns alunos que já tinham uma experiência. Então, alunos meus que eu dava aula na educação básica chegaram para fazer aula de violão comigo, tocando super bem. Eu falei, nossa, não sabia que você tocava tão bem assim violão. Eu falei, depois eu comecei a estudar violão, achei interessante e agora estou aqui aprendendo mais com o senhor. Então, foi muito legal assim, poder ver aquele aluno pequenininho que fez aula de iniciação musical comigo, hoje tocando violão, e assim, está seguindo carreira. Isso faz diferença, né? Hoje que nós vemos na mídia notícias, né, de jovens nas redes fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Podiam estar tocando, né? Podia estar com, em vez do celular, um tablet, estar com um violão, instrumento, uma viola, né, uma flauta, sei lá, um instrumento. E o quão importantes são esses projetos, porque isso, quando você tem essa possibilidade do aluno poder, do aprendiz querer tocar um instrumento, ele sai da escola, muitas vezes ele vai para casa, fica no celular, fica no tablet. E o quão importante você ter um projeto, né, nesse sentido, que eu acho que falta isso talvez nesse modelo novo agora que tem surgido, que é o projeto de período integral. Eu acho que é importante ter esses projetos para que o aluno possa... Envolve, né, esse jovem. Exato, ele possa se conhecer mais. O pessoal fala muito de projeto de vida hoje em dia, né? Contribuir para a saúde mental, né, dos jovens, sem dúvida. E aí fala-se muito, né? Quando estava no Estado, falava-se muito de projeto de vida. Inclusive, fiz um curso na USP, na educação, que falava sobre o projeto de vida.
O projeto de vida nada mais é que, assim, no meu humilde entendimento, eu acho que são vivências em que a gente proporciona dentro da sala de aula e que o aluno pode ou não se interessar por aquilo, né? Então, por exemplo, eu tive uma vivência de música na sala de aula. Então, o aluno vai se deparar com aquilo e vai falar, eu quero fazer isso da vida ou não quero fazer isso da vida. Ele vai encontrar ou não uma perspectiva de futuro. Exato. Então, acho que a função da escola é essa, trazer esse leque de opções e aí ele vai escolher o que ele vai querer fazer da vida. Eu tive uma vivência de teatro, foi boa, foi positiva? Não, foi boa, eu quero seguir, ou não quero, ou isso pode, de alguma maneira, sei lá, me trazer benefícios para outras coisas, não necessariamente ser um ator, pessoal. mas por uma carreira, às vezes, de um palestrante, né? Isso pode desinibir, deixar a pessoa mais segura de si para muitas coisas. Então, acho que essas experiências na escola são muito enriquecedoras para a formação do indivíduo, né, como um todo. Né? Que bacana. Estamos quase terminando. Mas já passou tão rápido. Pois é. Tem só mais uma última curiosidade que diz respeito ao seu trabalho de mestrado, onde você investigou tecnologias no ensino de música, da viola especificamente. E é interessante perceber, né, alguém que começa a tocar ali por conta das suas raízes e vai para as tecnologias. Como é que é isso? Fala um pouquinho disso, mais um pouquinho só. Tá. Acho que essa inquietação que eu tive quando eu fui pesquisar foi quando eu comecei a estudar viola e já estudando viola já tinha muito material disponível na internet gratuitamente para se aprender a tocar viola. E a viola, como é um instrumento de tradição oral, muitas vezes você não aprende a viola como outros instrumentos, que você vai numa escola, aprende a ler a partitura, aquela coisa mais tradicional. E a viola é uma coisa mais da oralidade. Então, você aprende vendo nas rodas de viola. Então, o cara faz um ponteadinho, né? E aí, quem está aprendendo, ele vai ver aquilo e vai fazer. De forma oral, assim, né? Visual. E aí eu vi que na internet tinha muita videoaula. Então, muitos violeiros violeiros e violeiras acabaram aprendendo a viola a partir de videoaulas. E eu também. Apesar de fazer aula numa escola, o professor sempre indicava, olha, vê fulano de tal tocando, vai ouvir essa dupla, vai ouvir esse violeiro ou aquela violeira que faz um toque diferente. Então, isso me ajudou bastante. E aí, esse processo de aprendizado meu fez parte, né? Essa parte da tecnologia fez parte, né? Agregou para mim no meu aprendizado musical. E aí eu comecei, na graduação, no projeto de monografia, eu fui pesquisar as videoaulas. E aí isso se estendeu para o mestrado. E no mestrado eu comecei a ampliar, não só para as videoaulas, mas como estava naquela questão, né? O projeto foi aprovado em 2018 e comecei a estudar em 2019. E em 2020 veio a pandemia. Então, aí veio as videoconferências, alguns aplicativos, e eu comecei a traçar, né, usar as minhas aulas online, que acabaram migrando para a aula online, e eu comecei a fazer com que essas aulas fossem um laboratório de quais aplicativos, de quais ferramentas tecnológicas poderiam contribuir para o aprendizado musical. Eu já usava as videoaulas dentro dos projetos de forma secundária, né, por assim dizer, porque eu ensinava todo o conteúdo da viola, mas às vezes o aluno dobrava a esquina e já esquecia o que foi falado. Então, era um apoio. O vídeo ajudava ele a relembrar aquilo que foi falado na sala de aula e aí a potencializar o desenvolvimento dele. Então, eu já fazia muito isso. E aí, na pandemia, né, com a questão da pandemia, a gente potencializou isso. Então, eu comecei a gravar conteúdos específicos para aquela turma, daquilo que a gente estava falando. Progressivamente, a gente foi estruturando isso. Aí, usei o Google Sala de Aula, comecei a incrementar outras coisas, outros aplicativos, usar a videoaula com a parte escrita. Enfim, usei várias ferramentas que ajudou muito, né? Que ajudam muito. Né? Tem muitos pesquisadores que falam sobre a utilização da tecnologia para o ensino musical. E é incrível, porque une a tradição com a modernidade. A modernidade. Exatamente. Interessante. Bom,
Foi interessantíssimo o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a você que ficou até agora conosco, ouvindo aqui essa conversa musical, que, aliás, foi muito bom. Gostaria de agradecer a sua presença e, em nome do Grupo Elo Editorial, gostaria de agradecer a você, André Moraes, por ter participado aqui conosco do podcast Educador em Cena. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vani. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar de música e educação. Isso aí. Então, até um próximo episódio. Se inscrevam, curtam, comentem, deixem lá suas sugestões para os nossos próximos encontros. Toda semana, um podcast novo com novas inspirações para você, educador, educadora que quer fazer diferença em sala de aula. Até a próxima!